Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria retornar aqui, essa casa que eu sempre considero como minha também. E hoje, esses dias eu pensando no tema que eu poderia trazer para vocês, e aí eu falei, gente, eu quero alguma coisa que possa ajudar. Eu gosto de coisas práticas para a gente poder colocar no nosso dia a dia. E eu comecei a refletir muito sobre ansiedade e trouxe para vocês esse tema com o título Espiritualidade e Autoamor, Remédios para a Ansiedade. Jesus, lá em Mateus 6, 33 e 34, diz: mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam seus próprios males. Jesus já nos alertava para que a gente não andasse ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidaria de si mesmo. E o Espírito Joana de Ângeles, através do Divaldo, nesse livro Conflitos Existenciais, diz que a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação, de desequilíbrio, que merece atitudes especiais, observação profunda e terapia especializada. A ansiedade, ela é tida como o nosso grande mal desse século, do século XXI. Assim como a depressão foi o mal do século XX. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade ansiosa. Mas o que é a ansiedade? Esses dias eu vi uma criança falando assim, eu estou ansiosa. Eu falei, gente, nem sei se ela sabe, 3 anos. Deve ouvir o pai e a mãe falando que está ansioso e ela está falando que ela está ansiosa também. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é caracterizada por um sentimento de tensão, preocupação e medo. É um estado mental e emocional normal e útil ao ser humano que serve para alertar em situações adversas e desconhecidas. Quando sentidos sem uma razão aparente, ou de uma forma excessiva e continuada, torna-se um problema de saúde, ou seja, uma doença psicológica. Então, a ansiedade é um estado normal. Se a gente vai viajar e a gente fica pensando na viagem, como é que vai ser essa viagem? A gente fica ansioso pela viagem. Nós temos uma festa, um casamento, uma cirurgia do outro dia. É muito normal e natural a gente ficar ansioso por alguma coisa que está para acontecer. Porque a ansiedade, ela demonstra uma preocupação que está no futuro. Se eu não fico ansioso por alguma coisa do passado, eu posso sentir angústia de algo que já aconteceu. Mas a ansiedade é sempre uma projeção do que vai acontecer. Então ela é algo comum. A gente ficar ansioso, se a gente vai entrar de férias, se a gente está preocupado por alguma coisa, é normal a gente ficar ansioso. Mas o problema é que a nossa ansiedade às vezes passa do limite. E essa ansiedade que passa do limite, ela começa a ser prejudicial. E ela se torna patológica. E aí eu pergunto, e aí, alguém ansioso aqui? Será que alguém aqui tem alguma coisa de ansiedade? Eu posso falar para vocês que eu tenho muita. Eu já comecei a ter uma ansiedade vindo para cá, quando eu só trouxe o meu notebook e já fiquei pensando, será que lá tem um cabo VGA? Ai meu Deus, se não tiver, e foi me dando uma ansiedade, e eu comecei a pensar, nossa, eu vou voltar para casa, eu vou buscar o meu, chegou aqui, estava tudo certo. Mas por que aconteceu? Eu fiquei com medo de não ter e a gente não poder apresentar. E aí como é que eu combati a minha ansiedade? Se não tiver jeito de eu usar a data show, eu faço a palestra do mesmo jeito. E aí acalmei. Alguns sinais de ansiedade. Aí eu vou ler aqui e vocês vão refletir. Você sente medos que não são reais?
ou relevantes, o que é um medo real? Bom, um medo real é de algo que se eu, por exemplo, estou numa situação com algum perigo, né? Eu estou passando numa rua escura, onde é um medo real de eu ser assaltada às 2 horas da manhã, é óbvio, esse medo é real. Mas se eu tenho medo do avião cair, por exemplo, o avião pode cair? Pode, mas qual que é a estatística de um avião cair? Ela é muito pequena. Eu tenho medo do elevador despencar. Pode acontecer? Pode, mas qual que é a estatística disso acontecer? Eu encontrar uma cobra no meio do asfalto? Pode? Até pode. Mas é um medo real? Não, ele não é um medo real. Então, um medo, nós temos medos reais e aqueles medos que são imaginários, que depois eu vou falar mais com vocês. Preocupa-se excessivamente com o que os outros pensam de você? Claro que não, a gente que é espírita é mais evoluído, né? A gente quase não pensa nisso. Faz conta. Evita locais ou situações porque se sente desconfortável. Não gosto de ir naquele lugar. Não, eu começo até a tremer. Nossa, não gosto. Sofre por antecipação? Vocês até riem, né? Porque eu até hoje eu não conheço alguém que não sofra. Tem dificuldade de dormir ou acorda várias vezes à noite? Gente, um dia eu comprei uma massa de pastel lá na minha casa para vocês verem o que a ansiedade faz. E a massa de pastel tava lá e eu abri e ficou um tanto lá. Eu acordei à noite, 2 horas da manhã, pensando na massa de pastel, porque ninguém queria comer fritura na minha casa e eu calculando se daria para fazer pastel na air fryer. Vocês não acreditam que eu não conseguia dormir, eu tive que ligar o celular para pesquisar como é que fazia pastel na air fryer. Não tem lógica isso. A gente falando parece uma pessoa louca. Mas eu não conseguia dormir, porque eu falava assim, vai perder a massa. E olha, e o que tem, né? Eu poderia fazer isso no outro dia, mas aí enquanto eu não fucei, descobri que tinha jeito de fazer o tal pastel na air fryer. E quase que eu ainda passo uma mensagem nessa hora para minha filha descobrir que hora. Ela ia me matar, óbvio, né? Sente dores e pressões físicas anormais, uma dor que você não sabe o que é, uma dor de tensão, uma pressão. Sente confusão mental. Parece que a cabeça está tão cansada que você não vai pensando, nossa, não estou conseguindo concatenar as ideias. Apatia, fica cansado, fadiga. Parece que chegou no final do dia, você carregou 2 caminhões de areia e aí parece que não fez foi nada. Tem pensamentos repetitivos? Você que está começando a fazer uma coisa, de repente vem um pensamento assim, nossa, é mesmo. Não, peraí, não, agora deixa eu parar de pensar nisso e concentrar em outra coisa. Aí vem o pensamento novo. Sente que está sempre acelerada até em situações calmas? Eu, por exemplo. Parece que eu tenho que falar assim, oi, calma. E aí, por eu estar acelerada, eu quebro coisa em casa, eu derrubo as coisas, esqueço o que eu estou fazendo. Porque eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí se eu estou no quarto, eu falo, nossa, deixa eu aproveitar enquanto eu vou na cozinha. Aí eu vou na cozinha, esqueço o que eu ia pegar, começo a lavar a vasilha, eu falo, não, mas não foi isso que eu vim fazer aqui. E de repente esqueço o que eu estava fazendo. Não consegue sentir equilíbrio entre corpo e mente. Está sempre com tensão muscular, sem relaxar, aquela coisa assim que você pega assim, e fala, gente, parece que eu estou contraída. Tem alterações no apetite, então quando tem alguma coisa, come de mais ou come de menos, né? Começa a dar uma crise de ansiedade, aí começa a abrir a geladeira, aí quero doce, quero chocolate, ou então dá a crise de ansiedade, não consigo comer nada porque parece que não desce. Se você identificou alguns sinais desse, pode ser que você esteja com... Todos? Também pode. Então, nós temos na ansiedade sintomas que são físicos e sintomas que são psicológicos. Então, por exemplo, sintoma físico, gente, que está relacionado com a ansiedade: enjoo, vômito, tontura, sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante, dor no peito ou palpitação no coração,
dor de barriga, podendo ser diarreia, roer as unhas, tremores constantes, falar muito rápido, tensão muscular causando dor nas costas, irritabilidade e dificuldade para dormir. São sintomas físicos. Psicológicos: agitação e balanço da perna e do braço. Tem gente que senta e a perna não para, fica balançando, às vezes até na hora de dormir. Nervosismo, dificuldade de concentração, preocupação, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos e preocupação exagerada em relação à realidade. Eu estou trazendo algumas coisas assim para vocês se irem se encaixando e se percebendo. Mas nós temos uma ansiedade normal e uma ansiedade que é patológica, eu falei para vocês. Qual que é a diferença? A intensidade do sintoma e do sinal. Então, por exemplo, uma preocupação normal, ficar preocupado com o pagamento das contas no final do mês, ter o medo de ser demitido, com o término de um relacionamento amoroso, é uma preocupação normal. O que é patológico? Pensar constantemente que essas possibilidades, falta de dinheiro, demissão, vão ocorrer a qualquer segundo. Então, eu ficar preocupado se eu posso, por exemplo, ser demitido, é um risco? É um risco. Mas se todo dia eu chego na minha empresa para trabalhar e fico assim, vai ser hoje, ixi, vai me mandar embora. Aí, às vezes, o chefe olha assim, vai mandar embora. Isso é um sintoma de uma ansiedade psicológica, patológica, porque está atrapalhando. Medo, normal, medo realista de algum objeto, lugar ou situação que podem ferir ou matar. Patológico, temor irracional de algo que na verdade não representa grande perigo. Vocês querem ver um medo que não representa grande perigo? Eu vou falar agora mesmo. Quem tem fobia de inseto. Alguém aqui tem medo de barata? Tem gente que não tem medo, tem pavor. E aí, se a gente pensar assim, sinceramente, vamos trazer para o lado racional, o que uma barata pode fazer com a gente? Além de, óbvio, você está dormindo, ela pode passear em você e ser uma coisa bem desgastante, sim. Mas o que ela pode fazer? Imagina a gente correndo de uma barata. Quem será que corre mais? A gente ou a barata? Ela morre de medo da gente. Então, assim, e tem gente que tem uma fobia quase incontrolável de alguns insetos. Aí, na ansiedade patológica, eu trouxe alguns transtornos de acordo lá com o manual de diagnósticos, que é o DSM-5. Eu não sou médica, eu sou só curiosa e chata, que adoro estudar essas coisas. Mas nós temos aí fobia específica. Então, é um transtorno de ansiedade, a fobia. Tem gente que tem fobia de inseto, tem gente que tem fobia de lugar fechado, tem gente que tem fobia de escuro, tem gente que tem fobia de chuva. Começa a chover, começa a ficar, ai meu Deus do céu, vai cair tudo. Então tem fobias que tem pessoas que têm fobia, por exemplo, de cobra. Não gosta nem, a pessoa está vendo na televisão a imagem da cobra, o coração já começa a acelerar, não gosto de ver. Tem gente que tem fobia de água. Então as fobias, elas são fobias e isso gera muita ansiedade. Um transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, quando a pessoa não gosta de estar no meio de outras pessoas, não gosta, tem dificuldade de falar. Então aquela pessoa assim, que às vezes tem uma maior dificuldade de conversar, quando reúne numa festa, ela fala, não vou, tem muita gente lá, eu fico nervosa, eu não gosto. Então tem esse transtorno. Transtorno do pânico. O transtorno do pânico é algo que realmente faz a gente achar que a gente está morrendo. E às vezes ela vem desencadeado por uma fobia. Eu tive alguns episódios de pânico na minha vida. E uma vez eu estava até indo para o encontro lá do grupo de Joana de Ângeles, que eu ia para o sul, e eu fui entrar no avião, e essa época, eu acho que a minha ansiedade estava muito descontrolada. E aí, eu tenho fobia de lugar fechado. Eu tenho um negócio de olhar e falar, isso pra mim deve ter feito alguma coisa do jeito que eu morri, encarnação passada, não sei se é de questão de suicídio, sei lá. Mas eu tenho fobia de coisa fechada, então assim, ou de coisas apertadas, né, fechado. Então,
Entrei no avião, né, e sentei lá. Gente, olha o pensamento como ele dispara a ansiedade. Eu entrei, olhei para o teto, eu falei assim, mas esse teto é tão baixo, mas está muito baixo esse negócio aqui. Aí eu comecei a pensar assim, se eu quiser descer, isso o avião não tinha nem decolado, não tem jeito de eu descer. E se eu pedir para abrir a janela também não tem jeito. Gente, bastou isso, meu coração começou a acelerar. Eu fui sentindo uma falta de ar, a minha mão começou a tremer e eu comecei a querer desmaiar no voo. E aí a vontade que eu tinha, juro para vocês, era pegar o cinto e sair correndo e pedir para a aeromoça, abre essa porta que eu preciso respirar. O meu irmão disse, se eu fizesse isso, eu não voaria mais de avião, porque eu já ia ser uma pessoa não grata, não pode fazer isso no avião. E aí, eu fechei o olho, comecei a respirar e comecei a falar para mim, tá tudo bem, não vai acontecer nada, tá tudo bem, agora mesmo a gente vai sair e tal, e consegui entrar no avião. E eu conversando com a psicóloga que era lá do grupo, lá do Joana, na volta, falei, olha, sabe o que aconteceu comigo? Isso. Ela falou, olha, não deixa o pensamento te dominar, na hora que você entrar no avião, já distrai, pega um livro, começa a ler e foca em outra coisa. E assim eu fiz para vir na volta e consegui vir. Mas foi por causa de uma fobia de lugar fechado, eu tive uma crise de pânico. O transtorno obsessivo compulsivo, quando as pessoas falam assim, eu tenho toque. Aquela pessoa que chegou aqui e fala, não dou conta, eu tenho que chegar e colocar tudo muito certinho. Se eu der um passo para cá, eu tenho que dar um passo para lá. Então, há vários níveis do transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que são compulsivas por limpeza, de lavar as mãos, compulsiva por organização, compulsivas, tem gente que às vezes sai de casa, conta quantas vezes deu a volta na chave, e vai 1, 2, 3. Aí, por exemplo, entra num carro, trancou o carro, volta mais de uma vez para ver se o carro está trancado, e às vezes ela conta 1, 2, 3. Isso são características de ansiedade e do transtorno obsessivo compulsivo. E esse transtorno de ansiedade generalizada, que é chamado TAG. É chique, né, esses nomes que o pessoal coloca, abreviação. Então, a pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade constante. A pessoa fica ansiosa, parece que ligada no 220 o tempo inteiro. O pensamento muito acelerado, não consegue relaxar e geralmente é uma pessoa que ela está muito irritada. Esses sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, ele tem que permanecer pelo menos por 6 meses. E ele dá uma irritação muito grande, porque a pessoa fica extremamente fadigada. O pensamento fica muito acelerado e ela não consegue lidar com aquilo. É como assim, se ela ficasse em casa, ela não consegue, ela está fazendo uma coisa, mas ela está pensando em outra, de um pensamento ela passa, até conseguir falar, ela embanana nas palavras, porque o pensamento dela está muito rápido, e ela vai embananando as palavras. Aí o Espírito Joana de Ângeles fala que a ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. O tormento, porém, que produz distúrbios generalizados, tais como sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio do insucesso, produz o estado patológico. Bom, falei para vocês algumas coisas do que é ansiedade. Quais são as raízes da ansiedade? Joana diz que a raiz de todos os transtornos está no espírito. Então, ela está ligada às reencarnações anteriores nossa e também ao nosso período infantil. A vinculação com a mãe traz uma segurança muito grande para a criança. E a criança que às vezes sofreu abandono, privação do amor e apoio dos pais, ela gera uma enorme quantidade de ansiedade na criança, e isso reflete quando a gente é adulto. Então a criança, ela quer muito ser amada e protegida pelos pais. E os pais, gente, muitas vezes erram, não é por querer, mas é a forma deles educarem. E às vezes, muito no passado, os pais eram muito punitivos, e tinha uma distância muito grande da criança,
E às vezes, em vez de falar que o comportamento daquela criança estava inadequado, falava que era a criança que era inadequado. Então, às vezes, a gente, quando criança, ouviu: nossa, mas você é um menino ruim, você é um menino preguiçoso, você é um menino que não... Você é preguiçoso igual o seu tio fulano de tal, que só presta para beber. Então, essas coisas geram muita ansiedade. E às vezes, crianças que cresceram em lares de pais alcoólatras, são crianças que tiveram muita ansiedade, porque nunca sabiam como é que o pai ia chegar em casa. E às vezes o pai chegava de boa, né, beleza, aí o pai, aquele dia ele chegava de boa, abraçava a criança, aquele dia estava tudo muito bem, e no outro mesmo dia o pai chegava, já brigava, e às vezes o pai estava estressado com algum problema fora, chegava em casa, olhava para a criança falava alguma coisa e ela já apanhava. Aconteceu isso muito. Então essa ansiedade, ela vem muito latente em nós. A gente precisa de pensar que nós temos essas raízes. Aí a Joana diz o seguinte: certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação de afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. É óbvio que aquela criança que se sentiu rejeitada pelos pais tem uma causa. Às vezes aqueles pais receberam aquele filho, mas existe um resgate a ser feito. Então existe uma certa animosidade que ela não vou dizer que ela é normal, mas ela é explicável à luz do Espiritismo, para que a gente possa entender que às vezes o fulano não é, como se diz, às vezes o filho se sente a ovelha negra da família, e ele fala assim: é porque ninguém gostava de mim. Não, talvez são coisas que trazem do passado, e existe essa dificuldade nesse acerto de contas. O medo da perda do afeto dos pais e dos demais, quando adulto, está diretamente ligado às experiências passadas, em que não fizemos uso adequado da nossa afetividade. Isso nos ajuda a entender porque temos uma tendência a acreditarmos que nós não somos merecedores de afeto, trazendo conosco a dificuldade da aceitação interior. A gente acha que a gente não é merecedor de afeto. Isso vem de uma raiz lá atrás, porque agora que nós estamos aprendendo a conviver. Então as nossas relações, elas foram muito, vamos dizer, bagunçadas mesmo. Até hoje a gente não aprendeu nem um pouquinho o que é o amor. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil em total desamparo, levando a um tormento, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. A insegurança nos leva a estar constantemente atrás do que não temos, buscando segurança em pessoas e coisas que não resolvem o nosso conflito. Eu achei tão interessante quando o Espírito Joana de Anjos fala que a gente nunca está emocionalmente onde a gente se encontra, desejando conseguir o que a gente não tem. Então a gente está aqui na palestra, mas pensando lá em casa, o que eu tenho que chegar, e aí na hora que você chegar em casa, você vai estar pensando no amanhã, o que você tem que fazer. Na hora que você estiver trabalhando, você está pensando na sua casa, na hora que você está em casa, você está pensando no trabalho, na hora que você está pensando em trabalho, e assim a gente vai vivendo. A gente não presta atenção no que a gente está fazendo, nós não ficamos presentes. Infelizmente, a gente está muito acelerado. E essa insegurança leva a gente a buscar segurança nas coisas. E infelizmente, as coisas e as pessoas não trazem segurança para nós. Essa segurança que a gente busca, ela deve vir de dentro e não de fora. Porque senão eu vou estar sempre
procurando algo mais. Então aí eu fico assim, nossa, deixa eu olhar alguma coisa para eu comprar. Ai, agora, será que se eu comprar um carro melhor eu vou ser mais feliz? Aí a pessoa compra o carro, nada. Ai, mas será que se eu viajar para tal lugar? Será que se eu arrumar um namorado? Será que se eu tiver um filho? Ah, se eu mudar de carreira? E aí, isso, e se? A gente vai buscando muito fora coisas que não são para dentro. E aí você vê pessoas, por exemplo, buscando em cirurgia plástica, tratamento estético, uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque existe uma sensação de insegurança e uma falta de aceitação, que o problema não é o que está fazendo por fora, o problema é dentro, mas a gente não consegue. Parece que está buscando uma coisa a mais, até às vezes barrar na postura do ridículo. Então a Joana fala o seguinte: quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz com que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e desenvolvimento dos valores éticos morais corretos, estressando-se com facilidade em razão da falta de confiança e de harmonia interna. O paciente tende a padecer transtornos depressivos, sempre de natureza bipolar. Acontece muito. O transtorno de natureza bipolar, quando a ansiedade está lá em cima, a pessoa se sente a rainha de tudo, eu posso fazer tudo, começa acelerado, fala demais, eu posso comprar, eu posso fazer tudo. E aí quando o nível de ansiedade, que parece que você está bem e na verdade não está, porque às vezes você está lá comprando, você está tentando fazer matrícula num monte de coisa, achando que dá conta de tudo, e aí quando você vê que não dá conta de tudo, o que acontece? Vai lá para baixo, e é onde o indivíduo se deprime, ficando nesse transtorno que se chama bipolar, porque ora está lá em cima com essa ansiedade extremamente exagerada e ora embaixo com a depressão. Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com álcool, tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado, insaciável, que mais complica o quadro de ansiedade, insanidade emocional. Então as pessoas às vezes estão muito ansiosas, elas começam a fumar, vão beber. Quantas vezes, até nas novelas, tomam uísque para relaxar, parecendo que isso é alguma coisa que realmente traz algo de bom. Vai fumar, ou então usar algum tipo de droga. Por quê? Porque a pessoa não consegue entrar em contato com essa ansiedade e começa a buscar soluções fora. O James Hollis, que é um autor junguiano, nesse livro Os Pantanais da Alma, ele fala que nós temos a tendência a ter um comportamento repetido em situações carregadas de angústia. Podemos não nos dar conta que diante do estresse, nós temos a mesma atitude nervosa, resmungamos uma frase feita, rezamos sem refletir, até mesmo a frase sair da cama com o pé esquerdo insinua a qualidade rotineira da vida. A gente tem no nosso inconsciente uma mania de repetir o mesmo comportamento que lembra situações iguais. Por exemplo, e aí dispara a ansiedade. Quando eu tinha 15 anos, eu estava de carona num carro que teve um acidente de carro. Gente, tinha uma moto na frente. Se tem um negócio que me dá uma reação de ansiedade, é quando eu estou dentro do carro assim, e eu acho que a pessoa está muito rápida e que não dá para parar. Por isso, quando eu estou dirigindo, não. Mas quando eu estou, porque o acidente eu estava de carona, me dispara uma ansiedade. E qual que é o meu pensamento? Vai bater. Ah, mas vai bater, e isso é automático, porque é algo que eu já passei e aquela situação me lembra algo parecido e o meu organismo já dispara uma reação semelhante. É como se a nossa mente falasse assim: onde que eu já estive aqui?
Em que momento? Então, às vezes, nós temos reações inconscientes de coisas que a gente viveu até enquanto criança, mas a gente não lembra. Mas, às vezes, dispara a ansiedade hoje de algo que estava lá atrás. Então, assim, às vezes o pai deu uma bronca muito feia e a gente talvez ficou meio traumatizado e hoje alguém vem e levanta a voz, você começa numa crise de ansiedade e medo, aquela pessoa não é o seu pai, mas ele aciona em você alguma coisa que era parecido com aquilo do passado. Bom, reconhecendo a ansiedade. Em situações estressantes, onde é necessários ajustes e mudanças nas nossas condutas, podemos empregar ferramentas como a evitação e o perfeccionismo como defesa contra a ansiedade da incompletude. Se eu acho que eu não consigo completar uma tarefa, evito-a. Se eu me disponho a realizá-la, busco a perfeição para que ela seja impecável. E aí vem aquele negócio assim, ou tudo ou nada. Então, essa ansiedade que eu acho que eu não vou conseguir terminar, ou eu não começo a coisa, eu falo, não vou nem tentar, e eu já desisto antes de começar, ou se eu começo, eu não paro até o negócio ficar perfeito. E às vezes o tal do perfeito, como ele não existe, a gente acaba até estragando a coisa. Sabe aquela coisa assim, quando você vai arrumar uma peça na sua casa? Uma vez fui tentar lá arrumar um parafuso, e aí estava assim, o trem já estava bom. Não, mas não está bom, vamos apertar. Até que o negócio quebrou. Porque aí eu quero mais apertado, mais apertado. Aí tem que ficar muito, muito perfeito, muito perfeito. Aí a hora que o muito perfeito não vem, às vezes acaba estragando. Que é um perfeccionismo que ele não existe. Sempre há um tipo de medo que se esconde por trás da nuvem da ansiedade, gente. Sempre. Toda vez que vocês estiverem com alguma ansiedade, alguma crise ansiosa, pergunte, medo de que eu tenho agora? Sempre tem. É um medo de algo no futuro. Então, se eu tô com medo, eu tô muito ansioso pela cirurgia que eu vou fazer. Qual que é o medo que eu tenho? Tenho medo de dar errado. Tenho medo de morrer. Eu tô com medo, alguém vai viajar. E eu fico ansiosa porque alguém está viajando. Qual que é o meu medo? Tenho medo que aconteça alguma coisa de errado. Tenho medo que a pessoa se machuque. Então, na nossa ansiedade, sempre tem um medo por trás. E nessa onda agora que nós vivemos uma verdadeira desumanização. Porque a gente vive para atender uma sociedade de aparência e de uma hipócrita, nossa sociedade. Onde é valorizado o ter em detrimento do ser. E a gente olha, por exemplo, as nossas redes sociais. Gente, que loucura! Como as pessoas só vivem para aquilo. E aí você posta alguma coisa lá, e quem está muito ligado nisso gera uma ansiedade enorme para saber se as pessoas vão comentar, se elas vão curtir, se elas vão te criticar ou não. Então a gente acaba sendo dominado por essa ansiedade e não se percebe isso. E é uma coisa assim para mostrar. Aí porque a pessoa não sente o valor real, ela precisa mostrar para as pessoas que ela tem valor. Como é que ela mostra que ela tem valor? Postando que ela tem alguém que é bonito e rico perto dela, postando que ela está feliz, postando que ela está comendo uma comida maravilhosa e ela come, você não. Você está lá no seu miojo e a pessoa está lá, naquela coisa lá. Eu me lembro que uma vez eu estava vendo uma postagem de alguém, eu olhei e falei, gente, não acredito isso. A pessoa falou assim, adorei meu esmalte. Gente, ela tirou a foto com a mão no volante do carro. Mas era para mostrar o esmalte? Óbvio que não. Era para mostrar o tal do carro importado que a pessoa andava. Eu falei, gente, que ridículo isso. Ela, eu amei esse esmalte de hoje. E o símbolo do carro, sei lá, era um carro assim muito caro, né? Eu falei, gente, como assim? Né? Para quê? Para se sentir valorizada. Tentando atender a essa idealização inalcançável, acabamos desgastados e frustrados. Essa inquietação é geradora de ansiedade porque é inconsciente. Colocamos-nos numa postura de alerta, de necessidade de mudanças, de adaptação ao exterior, de melhoria daquilo que não está ao nosso alcance.
E aí a gente realiza mudança externa porque a gente não está dando conta de mudar o interno. Vou ter que acelerar um pouquinho. Sempre há um tipo de medo que se esconde por trás da nuvem da nossa ansiedade. E o medo maior que nós temos, sabe qual que é? Medo de ser quem a gente é. Esse é o maior medo que nós temos. É o medo. Em muitos casos de ansiedade, há um descontentamento por ser quem se é. É difícil reconhecer e suportar quem somos. Criamos uma ilusão de que para sermos amados por Deus, pelo próximo ou por nós mesmos, a gente tem que ser perfeito. Quem falou isso, gente? Se a gente for esperar ser perfeito para ser amado por Deus, a gente está lascado. Porque vai demorar muito. Eu vou gostar de mim quando eu for mais paciente. Eu vou gostar de mim quando eu fizer mais caridade, quando eu for melhor. Eu estou falando assim no nosso sentido de espírita. Porque é muito difícil a gente reconhecer e suportar quem a gente é de verdade. E isso gera uma ansiedade porque eu não queria ser essa pessoa chata que eu sou. Essa pessoa agressiva. Como se desse, gente, para a gente tirar uma parte da gente, não dá. A gente precisa reconhecer que tudo em nós cabe na hora certa. Até mesmo, a gente fala assim, a gente precisa ser doce. Se a gente quiser ficar sem, por exemplo, lixo, e a gente quiser livrar ele das moscas, parar de atrair moscas, a gente tem que limpar ele. Por quê? Porque essa influência vem de fora, mas ela só vem porque eu carrego. Qual que é o nosso problema? Eu carrego inconscientemente. Esse que é o meu problema, sabe por quê? Porque é difícil. É difícil eu saber que eu realmente não me suporto. Ou é difícil eu saber, porque a gente tem uma tal de, eu me amo, que não ama a gente ainda. Não ama. É melhor a gente falar assim, porque a hora que você realmente assumir, que você, sabe aquela coisa assim, humildemente, eu assumo que eu sou só essa porcaria aqui, mas que bela porcaria eu sou e eu tô gostando de mim, beleza, é assim mesmo. Fala, poxa vida, tô gostando até da minha chatura agora. E tudo na vida da gente tem lugar. A minha filha mesmo estava esses dias usando a agressividade dela para poder resolver uma questão. Porque ela trabalha numa empresa onde lá em Cuiabá foram entregues um monte de kits de Natal fora da hora. E aí 500 kits daqueles de Peru, não sei o que, né, Chester. E aí ligaram para ela e ela falou assim, não tem onde ficar. Ele falou assim, não tem problema perder não, vocês não terão prejuízo. Ela falou, o quê? Não, você pode voltar lá e buscar. E você entregou fora da hora, você vai deixar 500 Chester perdendo num país onde está passando fome? Não, senhor, eu não aceito, o senhor pode ir lá e pegar. Usou bem a agressividade. Porque ela podia falar, tudo bem, não tem problema não vou reclamar. Entenderam? Então tudo cabe. O problema não está na nossa condição atual, e sim na proibição por estarmos dessa forma. Com isso, não percebemos que estamos todos no mesmo patamar evolutivo, com dificuldades e buscas semelhantes. Quanto mais cultuamos o ideal, mais nos tornamos vítimas dele, acreditando que todos nos julgarão pelos mesmos critérios que os julgamos, com os mesmos olhos severos. Quando eu sou muito crítica com os outros e espero a perfeição de todo mundo, eu fico com medo que todo mundo está fazendo a mesma coisa comigo. Então, mas quando eu sou um pouco mais relaxado e começo a aceitar as pessoas como elas são, é porque eu já comecei a me aceitar como eu sou. Os recursos terapêuticos para ansiedade, né? Psicoterapia, leituras, yoga, meditação, exercício da caridade, passe, água fluidificada, oração e os cultivos dos pensamentos bons. O paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da atual existência, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. E o verdadeiro sentido da vida, nós estamos terminando. A gente pode, além da racionalização do tormento, entender o pensamento que dispara ele,
que dispara a crise, a gente precisa compreender por que nós estamos tendo crise de ansiedade, o que está por trás da nossa ansiedade. Porque senão nós vamos tomar remédio, ela vai passar por um instante e depois ela vai voltar. É um trabalho árduo, contínuo, profundo, de todos os dias. E, para terminar, a grande tarefa do Espiritismo é o combate ao materialismo, que se expressa de inúmeras formas, além da hipervalorização dos bens materiais. Então, se eu estou valorizando o que está fora mais do que está dentro, eu estou sendo materialista. A todo momento do nosso dia a dia, a gente pode escolher se a gente vai ser materialista ou não. Quando eu acho que eu preciso enfrentar uma discussão para brigar com o outro e colocar ele no lugar dele, às vezes, desnecessariamente, eu estou sendo materialista. Quando eu fico reclamando da minha vida o tempo inteiro, eu estou sendo materialista, porque eu não estou compreendendo o que eu vim fazer aqui. Então, se a vida é maior do que isso, eu não preciso ter medo nem da morte. Porque se eu morrer, num ataque de pânico, entre aspas, eu não vou deixar de existir. Se eu perder o emprego, eu vou confiar em Deus, um outro vai aparecer. Morrer de fome é que eu não vou morrer. E aí, os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquiliza o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se semelhará. A gente pensar que isso tudo é passageiro. Para que eu vou sofrer tanto? Numa ansiedade translocada por algo tão pequeno, que amanhã pode nem mais fazer sentido. No Livro dos Espíritos, nessa conclusão, no item 7, fala: o Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Daí mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. Olha que fantástico. Mais coragem na aflição e moderação, porque eu não preciso de tanto. E para terminar, lá do Pequeno Príncipe, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. A gente precisa suportar as larvas, suportar esses momentos difíceis, porque tudo vai passar. Muito obrigada.